versículo 1 até o versículo 11. É um texto bastante conhecido de todos. Tem ensinamentos importantes para nós. Lucas, capítulo 5, é o Evangelho de Lucas. A leitura vai do versículo 1 até o versículo de número 11. Eu gostaria que você que não trouxe Bíblia pudesse acompanhar comigo. É a mesma versão. Diz assim o texto: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seu sócio, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Até aí a leitura. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos reunidos mais uma vez como igreja, como comunidade, e estamos diante de Ti, um Deus todo-poderoso, Pai. Que através da Sua palavra o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa instruir-nos essa noite, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, que nós dependemos totalmente de Ti, Deus. Nós temos uma semana pela frente, Pai, e sabemos, Deus, que a Sua palavra é o mais importante, Deus, para lidarmos com todos os desafios, com todas as incertezas da semana, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. É a oração que eu faço, e eu faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? É um texto, como eu disse, eu acredito que todos vocês, de alguma forma, ou em algum momento, já tiveram a oportunidade de ler ou ouvir. Tem 2 grandes estudiosos do Novo Testamento, e eu destacaria aqui um importante estudioso, William Hendricks. Quando ele comenta esse texto, ele se atreve a dizer que essa leitura, esse bloco de versículos, representa uma parábola da vida, guardada as devidas proporções. É um retrato, uma fotografia de como a vida acontece. E nós sabemos, você sabe, eu sei, que a vida ela tem momentos que são muito bons, momentos de alegria, momentos de felicidade, e existem momentos que são momentos desafiadores. São momentos difíceis, momentos em que muitas vezes nós trocamos, a vida pelo luto. Muitas vezes nós trocamos a alegria pela tristeza, e tem momentos que lidamos com coisas muito boas, mas existem momentos que lidamos com coisas ruins. E é natural que esses desafios mexem muito com a gente, com cada um de nós. Os dias maus, a má notícia, muitas vezes solapa cada um de nós
E nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos lidar com um dia mau, com a notícia ruim, com um dia difícil. Nós não temos resposta para todas as demandas que chegam até nós. E acontece que o dia mau, a má notícia, está intrínseca a ela, né? Tem causado um sério dano à sociedade, às pessoas, às famílias. São pessoas que não lidam muito bem com o desafio, não lidam muito bem com a dor, não lidam muito bem com a agenda que não deu certo, com a programação que sofreu um furo. Não sei vocês, mas eu particularmente fico profundamente chateado quando eu faço uma programação e essa programação parece que as pessoas não sabiam que tinham que lidar com a minha programação. Parece que nada seguiu aquilo que eu havia programado e parece que em algum momento as coisas fogem do meu controle, ou do nosso controle, do seu controle. Só que nós estamos diante de um contexto que pessoas lidam às vezes muito bem com isso e tem pessoas que não lidam bem com isso. E as que não lidam muito bem com isso começam a elencar, e isso acontece muitas vezes de maneira natural, mas elencam vários motivos para desistirem. E desistem de tudo. Começam esse universo de desistência numa crescente. Às vezes desistem de coisas simples. Às vezes falta ânimo e vontade para as atividades mais comuns do dia. Às vezes, numa escalada, desistem de seguir com o trabalho. Quem nunca, disse que não voltaria mais. Desistem, às vezes, do curso, da graduação, que estão lá no segundo, terceiro ano, chega no momento e fala, eu não aguento mais. Desistem da família, desistem dos amigos, e há uma escalada que chega um momento que não deveria chegar, mas chega no momento que muitas pessoas desistem da vida. Eu não aguento mais. E tentam, de alguma forma, colocar um ponto final, de maneira trágica, na vida. Então, se porventura você está nessa audiência, me ouvindo, e pensa em desistir, o tema da minha mensagem essa noite é: não desista. Amém? Tem alguém que nessa jornada está segurando as suas mãos. Você não está sozinho. Vamos pensar juntos? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, não feche. Pelo menos nessa igreja, vocês que trazem a Bíblia, não fechem enquanto eu estiver pregando. Amém, irmãos? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: estando Jesus à beira do lago, ou o mar da Galileia, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Ele entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou multidões. Nesse primeiro bloco, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos Jesus agora se apresentando como alguém muito sábio,
e era uma sabedoria prática. Se você voltar a alguns versos, capítulo, Jesus era alguém que estava sendo reconhecido pelos milagres que ele estava fazendo. Jesus estava curando as pessoas, e as pessoas estavam impressionadas com esse Jesus, com os milagres, com as curas. Então é natural o que está acontecendo no capítulo 5. As pessoas que estão comprimindo Jesus, as pessoas que estão perto de Jesus, as pessoas que estão no entorno de Jesus, estão ali porque estava vendo o que estava acontecendo a partir de Jesus e queria esse milagre, essa cura. E Jesus, ele pega um barco de um dos pescadores, se afasta um pouco para poder ensinar essas pessoas. Então Jesus coloca diante desse público, diante dessa audiência, a sua sabedoria prática. Jesus ensina essas pessoas em como elas devem lidar com a vida. Amém? No segundo ponto, a partir do versículo 4, diz o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Quando ele terminou de falar, disse a Simão, ou Pedro, tá? Agora vai para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Versículo 5. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Vou contextualizar vocês aqui do que está acontecendo e vocês vão perceber que isso tem muito a ver com a minha e com a sua vida. Se você ler Mateus, pode pôr, William, por favor, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 18. Esse é um texto paralelo ao que nós estamos lendo, tá? Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, o Pedro, também chamado Pedro e André, jogando redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as redes num barco, com o pai Zebedeu. Veja que Lucas, ele esconde, ele omite um pouco de informação. Então, nós temos pessoas que trabalham, vivem e dependem da atividade de pesca. Esses pescadores, especialmente, tinham um turno ou uma jornada noturna de trabalho. Eles saíam ao anoitecer, trabalhavam a noite toda e retornavam pela manhã. Mateus vai nos dizer que além de Pedro, estava com ele o seu irmão, também estava com ele Tiago e também estava com ele João. Alguns estudiosos dizem que era comum nesse período algumas pessoas terem algum tipo de sociedade para trabalhar. Então aqui eram pessoas que tinham uma sociedade e a atividade dessas pessoas era a pesca. Eles dependiam disso. E não era só o Pedro que dependia disso. Não era só o Tiago. Era só o João, não era só o seu irmão André. As suas famílias dos respectivos também dependiam desse trabalho, desse recurso. Acontece é que eles tiveram uma noite de trabalho, um dia que não foi bem sucedido. Eles voltaram de um dia, nós poderíamos elencar aí nas palavras de hoje, de um dia de fracasso. Eu estou usando esse termo porque ele é próprio para algumas pessoas. Tem gente que age dessa forma. Chega no final do dia, se o que estava programado não deu certo,
se o que havia desenhado para acontecer no dia não deu certo, se não chegou onde deveria chegar, se a pessoa não se sente às vezes mal ou fracassada, às vezes um terceiro vem e fala: nossa, que dia ruim que você teve, né? Nossa, o seu dia hoje deve ter sido péssimo, né? Então, são termos muito próprios da nossa realidade e isso machuca. Essas coisas dói. Essas coisas deixam a gente mal. Não só porque mexe com a gente, mas porque em alguma medida nós dependemos de tudo isso. Eu trabalho na área comercial. Quando a gente trabalha, às vezes, uma semana toda, um mês todo, e você liga para o cliente e fala: por favor, às vezes no último dia do mês, quase que implorando para o cliente, fala: fecha esse pedido comigo. E às vezes o abençoado fala assim: rapaz, eu acabei de fechar com outro. Meus irmãos, é triste demais. Quem trabalha na área comercial sabe do que eu estou falando. Eu preciso até ficar sozinho um tempo, oxigenando, para entender o tamanho da porrada que foi isso. E não só porque eu fui ruim, não, porque a minha família depende desse recurso. Dependendo do momento, eu gastei essa comissão. Não é assim? Eu estava contando com ela. Às vezes a gente fala para o cliente: não faz isso não. Já fiz compromisso. E quando não acontece, a gente fica destruído. Então eu tenho aqui uma cena de pessoas que estavam nessas condições. Pessoas boas, eles só não praticavam a arte da pesca. O texto está dizendo que eles eram pescadores. Fazia parte da vida deles. Então, quando o texto ventila para nós que eles tiveram uma noite ruim de trabalho, não conseguiram chegar ou alcançar os resultados que haviam colocado, o texto está querendo dizer que algo ruim aconteceu, muito ruim. E que quando Jesus fala para eles assim, acompanhe comigo, por favor. Versículo 4 diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão, Jesus dizendo, tá? Agora vai para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Veja bem, eu tenho de um lado alguém, como eu disse, não só pratica a arte da pesca, mas que é pescador. E eu tenho de um outro lado, uma visão míope, alguém que é o que, irmãos? Carpinteiro. A habilidade de Jesus, aquilo que ele aprendeu com José, está conectado a fazer carpintaria. Estrutura para casa, para telhado e etc. E o carpinteiro está falando para o pescador o que ele deve fazer. Vocês estão entendendo? É como se, permita-me usar o exemplo aqui da Persilene, por favor, Persilene, que trabalha há muitos anos na área da educação, que faz isso com olhos fechados, com uma grande maestria, e eu, como vendedor, como alguém da parte comercial, falar para a Persilene o que ela deve fazer com os seus alunos. Ela vai olhar para mim e vai falar: nossa, Cairo, gostei do seu esforço aí, mas quem entende sobre dar aulas, ensinar, educar, sou eu. A sua habilidade tem a ver com o que você vende. E ambos vamos concordar. Então, o Pedro, ele olha
E ele fala assim: e aí? Tem alguém dizendo que eu devo fazer? Humanamente falando, sou eu que entendo de pescaria e ele não entende nada. Então eu tenho um desafio aí. Mais um, né? Você está colocando aí na conta. Nós temos um dia ruim de pesca. Nós temos uma instrução de um carpinteiro em relação ao que o Pedro deveria fazer. E se vocês estão comigo, na leitura de Mateus, nesse momento Jesus está falando com Pedro. Tiago e João estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Eles tinham encerrado o expediente. E quem trabalha um dia todo, tem um dia mal, já está guardando as suas ferramentas. O que o Tiago e o João queriam fazer? Ir embora, irmãos. Descansar, acabou o dia. Então o Pedro ainda tinha que chegar no Tiago e no João e falar assim: rapaz, surgiu um convite aí para a gente pescar. E óbvio que teria uma objeção. Mas Pedro, que você viu que a gente não viu? Não, é porque Jesus está falando. Mas Pedro, quem entende de pescaria somos nós. Ele arruma o barco, no máximo. Mas Pedro, inclusive o horário. Não é horário legal. Nós trabalhamos à noite justamente porque no Mar da Galileia nós entendemos que à noite é que nós devemos pescar. E agora, né? Não é à noite. E pasmem, nós estamos muito cansados. Quando a Bíblia fala que eles trabalharam a noite toda, não só está dizendo para nós que foi uma jornada de trabalho. Está dizendo que eles trabalharam muito. Então veja que é um quadro muito próximo da nossa vida. As coisas podem não dar certo, nós podemos ter um dia mau. E nós muitas vezes queremos resolver e talvez venha uma informação que a gente fala, mas puxa vida, né? Cuida da sua vida que eu cuido da minha, né? Às vezes a gente quer. Você não entende, eu entendo. Nós temos que convencer o outro, nós temos que dividir com o outro, e enfim. Não é fácil. Não é simples, né? Eu quero dizer algo para vocês. Pensando nisso, a verdade é, eu, você, nós, podemos ter 1000 motivos para desistir. Nós podemos passar um dia inteiro, se nós quisermos. Mas eu estou cansado. Eu trabalhei a noite toda. Mas o horário não é o ideal. Mas eu tenho que chamar fulano. Eu tenho que dividir com ciclano. Mas não está fácil, está muito sol. Mas eu quebrou o carro. E, irmãos, nós podemos passar... E parênteses, tá? Eu estou falando isso para vocês porque existem pessoas que estão passando o dia, a semana, o mês, o ano, a vida, elencando motivos para desistir, elencando motivos para parar, elencando motivos para dizer o quanto estão desanimados, elencando motivos para dizer o quanto estão fracassados, o quanto estão para desistir, estão ruins. E a partir do texto eu quero dizer para vocês que ainda que vocês ou que nós tenhamos 1000 motivos para desistir, o que basta para continuarmos é uma palavra de Jesus dizendo: vá para onde as águas são mais fundas e lance a sua rede ao mar.
Nós podemos ter muito motivos para poder parar, para desistir. Qualquer um de nós, se sentarmos, seja em família, seja com os amigos, nós passaríamos uma noite dizendo que não está fácil. E não está. Não está, a noite não foi boa, não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos pescar, não conseguimos fazer nada, mas a verdade é que Jesus, Ele entra na minha e na sua história. E quando Ele entra, se Ele lhe encontra num contexto como esse, Ele vai dizer para você, olha, abra sua Bíblia, leia comigo, a parte B do versículo 5, mas, diz o Pedro, por ser o Senhor quem nos pede, irei lançar as redes novamente. Tem uma música aí que vai dizer o seguinte: quem mandou você parar? Pastor Alan já está cantando aqui. Quem mandou você desistir? Quem mandou você desanimar? Volte para o mar. Lá é o seu lugar. Lance as redes. Veja que quando eu falo assim, eu não estou subestimando a sua dor. Não estou subestimando os seus desafios. Não é isso. Quando eu falo assim, eu falo com convicção de quem é o Deus que te sustenta. E Ele te sustenta em todos os momentos, inclusive os mais difíceis. Não desista. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Deus, muitas vezes, falta-nos força, Pai, para continuar caminhando. Muitas vezes, Deus, nós queremos desistir, nós estamos desanimados. Sentimos muitas vezes que somos fracassados, Pai. Essa noite, nesse momento, Deus, eu quero te pedir, Senhor, restaura-nos, ó Pai. Restaura, Deus, o nosso ânimo. Restaura, Deus, a nossa alegria. Restaura, Deus, as nossas forças, Pai. Que essa igreja, que cada um que aqui está, possa, Deus, continuar caminhando sem desistir. É a oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão me olhando com uma carinha de ficar firme com Jesus aí, que vai dar tudo certo. Mas o Pedro fala assim, mas, porque ao Senhor eu irei no mar novamente. Quem é o Senhor? Nós estamos falando de Jesus, que inclusive havia acabado de curar a sogra de Pedro. Nós estamos falando de Jesus que curou uma mulher que sofria durante 12 anos. Nós estamos falando de Jesus que curou a filha de Jairo. Nós estamos falando de Jesus que ressuscitou a menina. Nós estamos falando de Jesus que curou um leproso. Nós estamos falando de Jesus que depois curou mais 10 leprosos. Nós estamos falando de Jesus que nas bodas de Caná transformou água em vinho. Nós estamos falando de Jesus, aquele que acalmou a tempestade. Nós estamos falando de Jesus, aquele que andou sobre as águas. Nós estamos falando daquele que é o Cordeiro de Deus. Nós estamos falando daquele que é o pão da vida. Nós estamos falando daquele que é o bom pastor. Nós estamos falando daquele que é a água viva. Nós estamos falando daquele que é o Filho unigênito de Deus. Nós estamos falando daquele que é o Alfa e o Ômega. Nós estamos falando daquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Porque eu não vou desistir, porque esse Deus, na pessoa de Jesus, está caminhando comigo. Nós estamos falando de Jesus que fez grandes coisas enquanto viveu.
E pasme, as escrituras diz que ele morreu e ressuscitou por mim. É esse Jesus que pega nas suas mãos, te coloca em pé e faz com que você permaneça caminhando. Por isso eu digo mais uma vez, não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus negócios. Não desista das pessoas que você ama. Não desista dos seus irmãos em Cristo. Não desista da vida. Continue caminhando. Volte para o mar e lance as suas redes. Amém? Onde que eu parei? Um de cada vez, todo mundo falando junto, fica... Versículo 6, obrigado, Per. Versículo 6 diz assim, ó. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então eles ouviram. Pedro não só ouviu a Jesus, mas ele obedeceu a Jesus, ele foi. Ele venceu todos os motivos. Todos os 1000 motivos que Pedro poderia colocar diante de Jesus, que não daria certo. Ele ouviu o que Jesus disse e foi para o mar. Eu tinha um pouquinho de dificuldade com esse comentário, mas um dos autores que eu li me convenceu. Quando Pedro tem que voltar e ir onde as águas são mais fundas, ele está dizendo que muitas vezes nós estamos bem acomodados, sabe? Apesar dos desafios. Esse não desistir, esse continuar caminhando, pensando no texto que nós estamos estudando, na palavra de Deus, vá um pouco mais adiante. Dê um passo a mais. Coloque um pouco mais de força, de empenho. Vá em direção àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Seguindo, diz assim, versículo 7. Foi tanto, peixe, que então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam cheios de peixe, que quase estavam afundando. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro parece que teve um lapso, Ele teve uma experiência há pouco tempo com esse mesmo Jesus curando um membro da sua família. Parece que ele, quando ouve Jesus dizendo para ele ir para o mar, parece que ele não tinha assimilado ainda que era o mestre. Muito embora o mestre, esse Jesus, pregou de cima do barco, ensinou de cima do barco de Pedro. Só que Pedro fica tão impressionado com o que aconteceu, com o fato de ter vencido esse 1 milhão de motivos ruins, errados, e quando ele se dá conta, ele está de joelhos diante de Jesus. Isso é comum acontecer. Deveria acontecer, Quando você lê Isaías, chega um momento que Isaías fala:
que ele está diante, ele começa a descrever Deus, e ele fala assim: olha, eu não suportei e caí de joelhos diante de Deus. Quando o leproso, em Mateus, ele é curado, as escrituras diz que quando ele se achega diante de Jesus, ele fala com Jesus, ele toca em Jesus, só que ele cai de joelhos diante de Jesus. Quando você lê os primeiros versos do Apocalipse, e João ele está descrevendo a imagem, ele vai falar assim: olha, os seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos saem fogo. E quando João vai descrevendo, no último verso fala que ele não consegue suportar e ele também cai de joelhos diante de Jesus. Isso acontece com Daniel também. Todas as vezes que nós temos um encontro marcante com Deus na pessoa de Jesus, nós estamos diante do Eterno. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. E a nossa reação é uma reação de cairmos de joelhos diante dele. Ele é o soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Isso teria que acontecer com Pedro, não poderia ser diferente. Ele tinha contemplado a grandiosidade do milagre que Jesus havia acabado de realizar. Irmãos, vamos pensar nos detalhes? Tem um termo que nós utilizamos na teologia que chama providência divina. É quando algo acontece na vida ou no cosmos de maneira extraordinária e providencial. E Deus age de maneira providencial. Um dos livros que eu mais gosto e destaco como ação providencial é Esther. Você tem no poder uma rainha chamada Vasti, que ela briga com o seu marido vaidoso, Xerxes, e Vasti ela sai do poder e abre-se ali uma nova vaga para estar no poder. E a partir de uma escolha não muito comum, que também é providência de Deus, Esther é colocada como a rainha do império. E se vocês conhecem a história, o povo judeu, o povo de Deus, passado alguns anos, estavam sofrendo e precisavam de um grande livramento. E esse livramento só foi possível porque Esther estava no poder. A pergunta que eu faço: a rainha Vasti acordou num dia mau e brigou com Xerxes? Ou soberanamente Deus estava agindo nessa história e agiu de maneira providencial para que Esther assumisse o poder e poupasse o seu povo? Isso é providência de Deus. Quando esses homens entram num barco, rumam ao mar, para o barco, tem a opção de jogar a rede para o lado direito, a opção de jogar a rede para o lado esquerdo, de andar 5 metros para frente, 5 metros para trás com o barco, de ir para um outro lugar. Eles teriam todas essas opções. Mas as escrituras dizem que eles lançam a rede e a rede cai exatamente num lugar aonde esse barco e o outro barco recebem, pegam, coletam um volume grandioso de peixe. Você parou para pensar por que isso aconteceu e da forma que aconteceu? Coloca, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor.
Diz assim o texto: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Quem é a palavra, irmãos? Jesus, o Logos de Deus. Lá no princípio, aquele que é a palavra, diz o João, estava com Deus. Amém? Ele só não estava com Deus. Ele também era Deus. Por isso que nós confessamos aqui a Trindade. Versículo 2. Ele existia no princípio com Deus. Nós estamos falando de Jesus. Por meio dele, Deus fez o quê? Por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E o texto segue dizendo: e sem ele, nada, absolutamente nada, foi criado. Essa criação, esse cosmos, esses peixes, sendo mais específico, estavam aonde deveria estar, no horário que deveria estar, no lugar que deveriam estar, porque o Jesus, que deu uma palavra para eles voltarem ao mar, também é Deus, e Ele é o Criador de tudo e todos. Eles lançaram as redes na onde deveria lançar, com os peixes onde deveria estar, porque esse Deus que se manifesta na pessoa de Jesus o Cristo, que estava na frente de Pedro, é o Criador de todas as coisas e sabia aonde a rede deveria cair. Isso me ensina que nada da sua realidade de vida escapa da soberana vontade de Deus. Sabe quando você acha que grampear um papel, enviar um e-mail, abrir uma porta, esperar alguém, isso tem a ver com o ordinário? Tem a ver com o ordinário dentro dessa esfera humana e secularizada. Mas quando nós entendemos que é um Deus soberano que conduz todas as coisas, cada grampo que você coloca, cada enter que você dá, cada giz que você desenha a letra, irmãos, há um Deus soberano conduzindo a sua vida. Abraham Kuyper, um importante estudioso, foi parte importante do desenvolvimento da Holanda. Ele disse o seguinte: não há sequer um só centímetro quadrado da esfera da vida pela qual Deus não clame ou não grite: é meu. Vocês entenderam? Cada centímetro quadrado da esfera da vida, não estou falando só da sua vida, do seu corpo físico, estou falando de tudo que acontece. Deus não clama, é meu. Deus, irmãos, está profundamente disposto, com as mãos estendidas, sustentando a cada um de nós. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Ele é quem sustenta. Amém? Eu imagino que Jesus na praia, ele desce do barco do Pedro e viu os pescadores lançando a rede no mar. Você consegue imaginar a confusão que foi? Porque os barcos estavam afundando, não é isso que as escrituras dizem? Eles lançando a rede, 4, 5 pessoas num barco, mais 4, 5 pessoas no outro, um pedindo ajuda, né? É o que diz as escrituras: oh, vem cá me ajudar, porque... E Jesus lá na praia olhando. Eu imagino Jesus, né? Dando uma risadinha assim, bem... um senso de humor legal. Porque, pensa bem, o desespero que não foi. Irmãos, não desista. Não desista.
coisas grandiosas para acontecer na minha e na sua vida. Eu vou encerrar. Diz assim o versículo 9, né? Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago, João e filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo de agora em diante. Você será pescador de gente. Pedro saiu para pescar, mas foi Jesus que pescou o Pedro. Agora ele é pescador de gente. Eu concluo a minha fala dizendo o seguinte: dois pontos. Primeiro, é que quando as pessoas leem essa parte, dizendo que Pedro largou tudo, né? Passou a seguir Jesus. Pergunta que a gente deve fazer: ele largou tudo o quê? Porque ele não tinha nada. Ele só teve porque Jesus deu. Os estudiosos não dizem que se largar tudo se refere a coisas anteriores à pesca. O largar tudo aqui se refere a Pedro deixar tudo isso, esse milagre, esses peixes, esse negócio, tudo isso e passar a seguir Jesus. E a pergunta que a gente deve fazer: largou tudo o quê? Porque se Jesus não tivesse entrado na vida dele, ele ia terminar o dia como alguém que teve um dia muito ruim. Eu digo isso, irmãos, porque a gente é muito apegado nas coisas. Isso aí tem machucado muito as pessoas. Sabe, Deus tem cuidado, Deus tem guardado, Deus tem sustentado. E há um apego, especialmente nas coisas materiais, né? É um apego nas coisas desse mundo. Segundo o estudioso Tim Keller, que nos deixou essa semana, ele diz o seguinte: que quando essas coisas faltam, o mundo dessas pessoas desaba. O mundo acaba. O sentido de viver acaba. Por isso, pessoas desistem. Não tem mais sentido, não tem mais força, não tem mais. Eu vou desistir. E nessa jornada com Jesus, experimentando a sua misericórdia, a sua graça e a sua providência, nós venhamos desenvolver o ato, assim como Pedro, deixarmos algumas coisas em detrimento daquilo que devemos fazer na missão com Jesus e com Deus. Amém? Vocês estão comigo? Segundo ponto, para nós encerrarmos. Eu sei, é profundamente claro para mim, não só porque é uma percepção minha, mas porque especialista da área da saúde tem enfatizado que a nossa sociedade, em alguma medida, está muito doente, muito machucada, por terem vivido dias ruins ou maus, terem lidado com algum tipo de frustração. As pessoas estão doentes.
E muitas, mas muitas têm desistido. Enfatizando novamente, não quero ser redundante, mas têm desistido do seu cônjuge, do seu casamento, sua família, dos seus amigos, da sua vocação profissional. Muitas pessoas têm desistido de tudo, a um ponto exagerado e horrendo, que é desistir da vida. E se eu perguntasse para você se você tem motivos para estar assim, talvez vocês passariam horas elencando motivos para poder desistir. Motivos para dizer o quanto nós estamos cansados. Há um especialista que diz que essa é a sociedade do cansaço. Não só cansaço físico, mas cansaço emocional. Eu quero enfatizar, irmãos, e eu falo isso assim, diante de Deus, e como alguém que fala em nome de Deus para vocês. Não desista. Saia com essa palavra hoje, não desista. Você pode ter 1 milhão de motivos para desistir, mas a palavra e a voz de Deus é suficiente para cair no seu coração e você continuar caminhando, você voltar para o mar, lançar as redes, continuar fazendo, porque como nós aprendemos hoje, Jesus é aquele que fez grandes e fez muitos milagres. Com certeza, é esse Jesus que assiste a mim e assiste você. É esse Jesus que cuida de mim e esse Jesus que cuida de você. É esse Jesus que segura as minhas mãos e segura as suas mãos. Se isso não é suficiente, esse Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não desista. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Amém? Você não vai desistir? Fala amém. Não vou desistir. Pode falar, não vou desistir. Glória a Deus. Olha aí para a pessoa que está mais perto de você. Essa pessoa que está perto de você, ela te ama muito. Essa pessoa que está perto de você gosta muito de você. Outras pessoas te amam muito. Outras pessoas gostam muito de você. Você que tem filhos, você tem filhos maravilhosos. Às vezes o seu esposo é chato, mas é uma boa pessoa. Seu trabalho, eu sei que você quer desistir dele, mas é que com ele você paga as contas. É com o recurso dele que você tira férias. Eu sei que muitas vezes você não quer levantar para ir trabalhar. Mas é a partir desses recursos que você, quem tem filhos aqui sabe, presenteia o seu filho. É com esses recursos que nós investimos em missões, por exemplo. Irmãos, nós temos muitos e muitos motivos para continuar caminhando. Não desista, pelo amor de Deus. Sua esposa está aí, ó, bonita, tudo arrumadinho. Às vezes ela vai brigar com você, claro que vai. Muitas vezes por dia, lógico. Mas é um presente de Deus na sua vida.
Entende? É assim. A vida tem essas cores, várias nuances. E nada disso é suficiente para fazer com que você desista. Você pare. Amém? Ah, se alguém desistir. Vocês falaram aqui em bom tom que não iriam desistir. Ó, o pastor Rafael. Nem quando aparecer um Peugeot, pastor, você vai continuar firme lá na mecânica? O pastor Rafael é mecânico. Ele disse hoje cedo que ainda que tiver um Peugeot lá, ele vai continuar firme. Eu sei que é uma luta muito grande, né? Mas pode... Com todo respeito aos irmãos que tem Peugeot aí, tá? Mas... Não desista, irmãos. Coloque-se de pé. Eu acho que eu contei essa reflexão 1 milhão de vezes, mas eu vou contar de novo porque ajuda no entendimento, tá? Eu já disse para vocês, é uma reflexão que me acompanha muito e não são poucas as vezes que eu me pego pensando nela. Alguém disse que em uma viagem de avião tinha um garoto, menino bem pequeno, com menos de 10 anos a bordo do avião. E ele estava viajando sozinho. E diz que foi uma viagem muito turbulenta, muito conturbada. Esse avião, ele passava por momentos de calmaria, só que ele passava por momentos de grande turbulência. Ponto de todos a bordo ficarem desesperados com o que estava acontecendo. Só que todos se impressionavam que quando eles olhavam para o garotinho lá estava assim, quietinho, tranquilo, uma feição boa, de alguém que estava curtindo a viagem. E todo mundo começou a conversar um com o outro e falando assim, mas como é possível? Nós estamos a essa altura, passando por tanta turbulência, tanta situação ruim nesse avião, e o menino está lá, numa boa, feliz da vida. O que está acontecendo? Isso intrigou tanto aqueles que estavam a bordo do avião, que todo mundo falou, não, a hora que o avião pousar, a primeira coisa que nós vamos fazer, uma roda em volta desse menino, nós vamos perguntar o que ele tem, que nós não temos. Todo mundo com medo, desesperado, gritando, querendo desistir do voo. E o garotinho está lá, tranquilo. E assim foi quando o avião pousou no seu destino. O garotinho desceu e todo mundo saiu correndo e fez uma roda grande. Todo mundo perguntando assim, mas como assim? Nós estávamos naquela altura e você não demonstrou medo. Nós passamos por tanta turbulência e você não quis desistir. Você ficou bem, o que está acontecendo? O que você tem? O que você fez? E o garotinho, de maneira muito serena e muito simples, falou, não, é que o piloto desse avião é o meu pai. E eu confio nele quando ele está conduzindo esse avião. A pergunta é, quem é o piloto da sua vida? Quem está conduzindo a sua vida? Se você tiver certeza de que é Deus que está lhe conduzindo, de que é Deus que lá está lhe sustentando, desistir nunca será uma opção para você. Porque você sabe que apesar das dificuldades, Deus estará lá te sustentando, caminhando com você em todas elas. Feche seus olhos, vamos orar.